Sons, muito bom estar com vocês aqui para a gente falar sobre agentes de inteligência artificial. É uma, para muitas pessoas isso acaba sendo novo, ou não tão novo assim. Eu estou muito acostumado de quando eu faço alguma palestra, eu pergunto, pessoal, vocês estão usando inteligência artificial no trabalho? O pessoal levanta a mão, eu tô. Estão fazendo o quê? Estão usando qual? Ah, o chat GPT. É a grande vedete aí é o chat GPT. Todo mundo usa o chat GPT, bacana. Aí, o que você faz no chat GPT? Ah, eu, né, faço um texto, faço aquilo outro, coisas assim, muito na superfície da ferramenta. Aí, a segunda pergunta, que vocês usam outro agente? Quem usa aí o Cloud? Aí um outro levanta a mão, quem usa o Perplexity, etc. Então, o objetivo hoje é a gente falar um pouquinho desses agentes, né, desmistificar, né? O pessoal às vezes tem a dúvida, é bom pagar? Deixa eu só montar aqui. É bom pagar? Vale a pena? Né? Qual que eu uso, né? Tem tanta gente falando de tanto agente. Então, o objetivo hoje é, de uma forma bem prática, no desafio de fazer isso em uma hora, mas falar dos agentes e tentar tirar o máximo de dúvidas que vocês tenham sobre esses agentes. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, meu nome é Luiz Nóbrega, eu sou professor já há mais de 30 anos, sou profissional da contabilidade formado, atuei em escritório por 25 anos, escritório de contabilidade, e eu me proponho a falar para os colegas profissionais da contabilidade sobre o uso da IA. Então, eu sei as dores que os escritórios têm hoje em dia, de tantas demandas, às vezes uma sensação de estar sentado em cima de uma piscina de gasolina, fumando, ou seja, a qualquer momento explode alguma coisa. Quem nunca, né, passou por uma sensação daquele cliente ligar na sexta-feira, final da tarde, e pedir uma reunião para terça, né? O que será que aconteceu? Meu Deus do céu! Então, eu sei como lidar com esse mercado contábil e aonde que entra efetivamente a possibilidade da inteligência artificial ser útil para nós. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui falando sobre os agentes, que é o nosso objetivo de hoje. E eu queria começar com o mais famoso deles, né? Quando a gente fala sobre inteligência artificial, normalmente a gente cai, né, na palavra chat GPT, que é um pedacinho de tantas coisas, e é dele que a gente vai começar, né? Vou pedir ajuda aqui para você, para a gente fazer uns 10, 15 minutos em cada agente para tentar falar dos cinco que eu me propus. E, se der tempo, falar um pouquinho do Manus, que é um outro tipo de proposta de inteligência artificial. Essa, então, acredito, deixa eu só aumentar um pouquinho. Essa aqui é a tela do Chat GPT, né? Vocês vão ver dentro do Chat GPT um ambiente aonde do lado esquerdo nós temos então a abertura de um novo chat, né? Quando você já está usando para alguma coisa, você vai abrir um novo. Você tem aqui o Sora. O Sora é uma ferramenta do Chat GPT de geração de imagens e geração de vídeos. Ah, mas a gente gera direto aqui no chat, agora está dando para fazer isso. Aqui cria imagem, dá também. Mas o Sora é um especialista nisso. E a partir daqui de baixo, vocês vão ver vários agentes de inteligência artificial criados a partir do chat GPT. Hoje nós não vai dar tempo da gente falar deles. Talvez a gente faça depois um outro aulão só sobre a criação de agentes de inteligência artificial. Mas aqui vocês veem todos os agentes que eu já criei, né? Um agente de copy, reunião de agentes, a gente reúne especialistas. O Roboto, que é um agente que ajuda a criar agentes, né? Prompts de agentes, agente de recrutamento de RH. Quem nunca passou por uma necessidade de avaliar aí, de repente, 50 currículos, e aí é um por um na leitura, esse cara aí já faz a leitura, já filtra para você, e tantos outros que a gente tem aqui. O Peritia é um queridinho quando a gente está fazendo palestra, workshop, e mostra o Peritia, que
é um agente para ajudar na perícia contábil, já faz todo o resumo de processos, enfim, e tem tantos outros. Então, essa carinha do lado esquerdo você tem um chat novo, o Sora, os agentes, e depois você tem todo o histórico aqui, ó, de chats que foram já usados, né? Vocês veem que eu uso bastante aqui. Então, tudo isso aqui são chats, ou seja, conversa sobre um determinado tema que eu já tive com o chat GPT. Do lado direito aqui, nós temos a parte das configurações, né, onde você tem de novo os GPTs, aqueles agentes. Você tem as função tarefas, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, que é bem legal. Você tem essa parte da personalização do chat GPT, que é importantíssimo demais para você se apresentar para o chat e para que ele entenda quem você é e comece a direcionar as respostas para aquilo que você tem de necessidade. Obviamente, né, que eu estou me apresentando aqui para o chat, eu estou falando que eu sou consultor de IA, sou perito contábil, mas eu posso falar de um outro tema, né? Eu quero dicas de filmes. Ele vai conseguir me atender. Mas quanto mais você se apresenta para ele, melhor as respostas que você vai receber. Você tem algumas configurações mais básicas, desde receber ou não notificação, né? Eu vou explicar onde isso acontece, personalizar a carinha do GPT para você, conversar com ele sobre fala, enfim, algumas configurações. E você tem aqui uma coisa bem interessante, né? Para a OpenAI, que é você fazer um upgrade de plano, né? Normalmente a gente começa com aquele plano gratuito, depois você tem o plano Pro e tem aquele plano, aliás, o Plus, né? Que é o famoso US$ 20, e depois o Pro, que são módicos US$ 200. E aqui a carinha do chat GPT, onde você tem os modelos que você conversa com o chat. Como assim modelo? Eu só converso com um. Talvez você tenha aí o 4, que é o modelo antigo, se você usa a versão free, ou até o 3.5. Mas quando você paga, você tem vários tipos de modelos para conversar com o chat GPT. A gente costuma fazer aqui no 4 mas você tem aqui o 4.5, né, que ele está experimental, função beta por enquanto, que é para exploração de ideias. Você tem o O1, que é uma reflexão avançada. Inclusive, o O1 ele demora um pouquinho mais para responder para você, porque ele é profundo na forma que ele vai mergulhar para aprofundar na pesquisa. Você tem o Mini, o 3 Mini, o Mini High, que é ótimo para lógica, por exemplo, né? E essa é a carinha geral do chat GPT. Quando você começa uma conversa, que aí você começar a digitar uma conversa com ele aqui, você tem aqui embaixo alguns outros botõezinhos. Esse botão buscar é um botão que ele vai buscar na web mais coisas para você. Ó, pessoal, só interromper, dá uma olhadinha aqui, ó. Acabou de explodir uma notificação aqui para mim, ó. Ferramentas de IA para empresas. O que que é isso? É uma função tarefa, que daqui a pouco eu vou falar e ele está programado para todo dia às 9h09 da manhã me dar, buscar na web ferramentas de IA para empresas e me trazer então uma lista. Daqui a pouco eu mostro para você, mas como diz o Faustão, né, quem sabe faz ao vivo, acabou de explodir aqui uma notificação. Então, o buscar ele navega na web. A função investigar é o que também em outras IAs, eu vou mostrar aqui depois também no Perplexity, é a função Deep Research, que é a pesquisa profunda. Vocês percebem que aqui, ó, ele está me dando um limite. Receba insights detalhados sobre qualquer tópico. E eu tenho 10 restantes. Por que eu tenho 10? Por que que isso não é ilimitado? Porque o meu plano é o plano Plus. Vocês estão vendo aqui na direita, né? Tem o meu nome, o LF e o Plus. A versão Plus, ele te dá 10 investigações para você fazer. Já a versão Pro, você tem ilimitado. Só qual que é a diferença do Plus e do Pro? O Plus você paga US$ 20 e o Pro você paga 200. E o que é essa função investigar, Luiz? O que que ela tem de diferente? Imagine que você está aí dentro do seu escritório ou no auxílio a alguém, né, numa abertura de uma empresa, por exemplo,
e você quer, além de abrir a empresa, tem um valor agregado a mais para o teu cliente. Eu vou fazer uma pesquisa de mercado sobre aquele nicho do teu cliente, sobre concorrente, sobre, enfim, uma coisa ampla. Você vem aqui nessa função investigar do chat GPT, ou nós vamos ali depois mostrar no outro assistente no Perplexity, e ele varre a rede, ele traz aí um dossiê completíssimo sobre um tema determinado que você está buscando. Então, uma função super útil, bem bacana. Aqui nós temos a criação de imagem, né, onde está sendo a sensação das últimas semanas, né, aquela imagem do bonequinho colecionável, imagem estilo Pixar, imagem nananana, tudo isso aqui, o ChatGPT fez um grande salto de qualidade no que ele era e do que ele é hoje na geração de imagem, é aqui que a gente faz. E também a ferramenta Lousa, que é uma ferramenta bem interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente que ela é bem útil em termos de atalhos. Então, crie um e-book curto sobre a abertura de uma MEI. E aí eu estou pedindo, né, para criar um e-book aqui no chat GPT. Eu não vou ser muito profundo no meu prompt. O que que é o prompt? É o que eu escrevo pedindo. Eu fui muito amplo, não abri, não delimitei, enfim. Mas só para vocês entenderem o que é a ferramenta Lousa. Então, ele está criando aqui um e-book, uma introdução, né, um capítulo 1, o que que é uma MEI, as principais características e tudo isso a partir de um prompt. Muito curto, né, e muito ruim, dicas de passagem. Eu deveria delimitar para quem que é direcionado esse e-book, qual que é o público que vai ler esse e-book, as características, enfim, eu poderia fazer algo muito amplo. E aí, o que que é a ferramenta Lousa? Você pode fazer alguns comandos, né, escritos para o chat GPT, pedindo qualquer ajuste aqui dentro do nosso e-book que nós pedimos. A ferramenta Lousa, ela já vai direto ao ponto e ela já te traz muito mais celeridade dentro daquilo que você pediu. Por exemplo, então ele está concluindo aqui o nosso e-book, perfeito, está concluído então, ela já dizendo, ó, pronto, criei um e-book. E aí, aonde que vai a função da ferramenta Lousa? Aqui do lado direito, né, você tem esse lapisinho, quando você passa o mouse ali, ele vai te sugerir algumas edições prontas. Por exemplo, adicionar emojis. Eu quero adicionar emojis aqui nas seções do meu e-book. O que que vai acontecer? A partir do início do texto, ele vai começar a praticar essas alterações e vai inserir ali, ó, os emojis dentro do texto automaticamente, sem você precisar ficar pensando em qual emoji você quer ali. Ah, Luiz, até que é bonitinho isso aí, mas não é tão útil, né? Eu quero ver o que mais que eu posso fazer aqui que seja mais prático, mais útil dentro da edição aqui, por exemplo, de um e-book. Tudo bem. A gente volta aqui na ferramenta Lousa, deixa só ele terminar a inserção aqui dos emojis, né, dentro das seções, ele poderia colocar nas palavras, né, enfim, né, vocês viram as opções ali. Então, pronto, concluiu o nosso e-book inserindo emojis. O que mais que eu posso fazer aqui? Então, vamos cancelar e vamos para outra seção. Eu posso fazer ajustes de formatação no meu texto. Eu posso melhorar o nível de leitura no seguinte sentido: eu quero deixar esse e-book muito mais técnico. Eu arrasto aqui para cima, ó, ensino médio, universitário, pós-graduação. E aí ele vai deixar um texto muito mais técnico. Não, não, não. Eu quero fazer isso aqui para um pessoal que está começando a se formalizar, não é um público que tem tanta familiaridade. Eu venho aqui abaixo o nível de leitura, pré-escolar. Como que é útil? Às vezes o direcionamento é para uma criança. Então, abaixa o nível da leitura para entender como que abre uma MEI, por exemplo. E por fim, aqui eu posso ajustar o tamanho do texto, né? Eu posso deixar esse texto bem menor do que eu até pedi para ele fazer um e-book curto, mas eu falei, olha, eu quero menor ainda. Então ele vai voltar ali no início do texto
e vai enxugar esse texto. Essa é a ferramenta lousa aqui do Chat GPT. Dá para eu fazer isso escrevendo? Olha, melhore o texto deixando um nível de, pós, de leitura como se fosse pós-graduação. Dá. A ferramenta lousa é um atalho. E antes de passar para outro agente, né, que eu prometi falar de vários aqui, eu queria mostrar para vocês uma outra ferramenta do Chat GPT, que é essa aqui, ó, a tarefas agendadas. O que é a função tarefas do Chat GPT? Imagine que, por exemplo, hoje nós estamos fazendo essa aula no dia 7 de abril de 2025, e eu já comecei, o dia começou com um frisson nas bolsas pelo mundo, né? Fruto aí reflexo do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Então você tem aí as bolsas todas efervescentes em pânico por conta do tarifaço. E aí todas as manhãs você quer entender o que está acontecendo no mundo sobre um determinado tema, como por exemplo a bolsa de valores. Então a gente vem aqui, ó, fala, olha, é, quero que todos os dias você me atualize sobre os mercados internacionais e as bolsas de valores pelo mundo. Faça um resumo com as principais notícias, traga quais bolsas estão em alta, quais estão em baixa e todas as fontes de sua pesquisa. Quando eu der o Enter aqui, vocês vão ver que ele vai agendar essas notícias todas. Ele já está fazendo a primeira ação, né, do que eu pedi, mas depois, todos os dias, a gente vai configurar para receber essa notícia. Então, ele vem lá, ó. Os mercados globais enfrentam volatilidade significativa devido ao anúncio das novas tarifas comerciais pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Não trouxe nada aqui falando sobre isso, né? Eu comentei com vocês, mas ele já foi buscar. Principais notícias, ó, mercados asiáticos, europeus, bolsas em alta, bolsas em baixa. E vocês percebam aqui que ele vai trazendo sempre as fontes que ele investigou. Reuters, Wall Street, Bloomberg, Al Jazeera, Business Insider. Como que eu configuro essa tarefa? Muito simples. Isso aqui já está agendado para todos os dias, porque eu disse aqui. Mas eu posso não dizer aqui. Eu venho na função tarefas. Vocês vão ver que ela está por aqui. Aonde que está? Verificar alterações, buscar notícias. Cadê a nossa notícia aqui, ó? Sobre as alterações. Vamos pegar qualquer uma que dá o mesmo efeito. Eu venho aqui, edito, e ele tem o nome da notícia, as instruções. Aqui está em inglês, mas você pode pedir sempre para ele conversar com você em português. Você tem o agendamento. Opa, vamos voltar aqui, ó, função tarefas, editar. Você tem o agendamento que você pode fazer diariamente, semanalmente, mensalmente, o horário e você salva isso. E ele vai te trazer um pop-up, mas também você recebe um e-mail com a tarefa que você agendou e ele vai efetivamente te lembrar sobre tudo isso que você pediu todos os dias. Então, é uma função bem bacana que você pode configurar para o que quer que seja que você precisa. Então, pessoal, essa aqui é a carinha do Chat GPT, com muitas funcionalidades. Ainda tem algo que eu reputo que é o ouro, são os meus GPTs, que, como eu disse, não vai dar tempo, mas a partir daqui você cria um agente especializado em alguma função. Ok, agente para resumo de notas fiscais, um agente que gera propostas de precificação de serviços, enfim, tem muita coisa aqui dentro do Chat GPT. Beleza? Vamos fazer um check aqui, tem uma colinha aqui no Chat GPT, e vamos falar de um outro querido que eu gosto bastante, que é o Claude. Quem é o Claude, pessoal? Esse carinha aqui, ó.
Esse é o Claude, um outro assistente. Vocês vão perceber que quase todos os assistentes têm um layout mais ou menos parecido, até para facilitar a usabilidade, porque de repente eu fico, né, mais usando um determinado, surge um concorrente com layout totalmente diferente, eu chego ali e falo, bacana, mas eu não me adaptei. E aí, né, não fica comercialmente muito atrativo. Então, quase todos eles têm a mesma carinha. Esse aqui é o Cloud. Você tem aqui alguns modelos para usar o Cloud. E o que que eu gosto do Cloud? Por que que eu sempre recomendo o Cloud? Ele tem uma função aqui dentro que se chama artefatos ou React. O que é essa função, pessoal? O React é quando você cria uma espécie de um dashboardzinho para fazer algum tipo de análise. Vamos fazer um aqui ao vivo para mostrar para vocês. Vamos fazer aqui uma calculadora que vai calcular o que para gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, se tem alguma coisa aqui. Não. Uma calculadora de horas extras. Eu já fiz isso em algumas palestras, na nossa mentoria que a gente tem de inteligência artificial, mas vamos fazer aqui ao vivo. Então, ó, criar. Opa, quero criar uma calculadora de horas extras. Quero que você crie um dashboard, vamos colocar melhor na linguagem dele, um artefato React que calcule a partir de alguns dados o valor de horas extras. Quero que você tenha campos de digitação abaixo. Vamos colocar aqui então nome, o salário, vamos colocar aqui a data, vamos colocar aqui ó, o valor de horas extras de 100% e vamos calcular aqui o valor de horas extras de 50%. E vamos começar a criação. Quando você dá esse comando, né, a gente chama tecnicamente isso de prompt, ele já está fazendo toda a programação ali do lado direito, né? Eu já vi uma vez um aluno, falei, meu Deus, não sei nada de programação. Eu levanto a mão e falo assim, eu também não. Como assim? Não sei. Hoje, no mundo da inteligência artificial, você tem o chamado a programação no code, que é zero código. E já temos aqui a vibe code, que é que você vai entrando na vibe para fazer o cálculo. E aqui, ó, em poucos segundos, eu tenho pronto a minha calculadora de horas extras. Então, eu tenho ali, vamos testar, né? Luiz Nóbrega. Vamos colocar o meu salário aqui, R$ 1.500, a data de hoje, 2025. Quantas horas extras eu fiz? Vamos colocar 15 horas extras, 50% e 8 horas extras de 100%. Vamos calcular aqui e pronto. Aqui embaixo está calculado, né? Depois, obviamente, a gente precisa validar. A gente pode trazer mais funcionalidades aqui. Eu quero calcular também o DSR. Eu quero calcular. Você faz o quê? O ajuste dentro de um artefato que o Cloud criou. E uma coisa bem legal é que você pode compartilhar isso lá com o seu cliente. Às vezes ele fica todo dia não, toda semana ou todo mês ele fala, viu, vou fazer aquele pagamento, né, chamado pagamento por fora, para o meu funcionário aqui, calcula para mim o valor de X horas extras. Aí você vai fazer o seguinte, ó, a gente publica o nosso React, ó, publicar e copiar o link. Pronto, tá público agora. Aí a gente vai vir aqui, a gente compartilha esse link com o nosso cliente, e aí, quando ele receber, ele já vai receber esse layout aqui, pessoal, prontinho. E aí ele vai fazer aqui a sua simulação. Vamos subir o salário aqui, vai? 1.800. 2025, quantidade de horas extras, vamos colocar 11, né, de horas 100%, vamos colocar 16. E aí o teu cliente vai fazer o cálculo
e não vai precisar ficar ali te importunando, né, de uma maneira que consuma tempo que você possa investir em outra coisa. No final do dia, pessoal, tudo isso que eu estou mostrando aqui, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que pensar que em melhorar nossa performance, gastando menos horas em algo que a gente demorava muito tempo, ou ajustando situações, como por exemplo essa, de você ganhar tempo e passar para o teu cliente uma ferramenta que você criou aqui em segundos para fazer algo que tomava tempo no dia a dia, né? A grande diferença do cloud, que eu acho em relação a outras ferramentas, é a possibilidade aqui do artefato. Tem um artefato, pessoal, depois eu vou compartilhar, que se vocês tiverem interesse, vocês entrem lá naquele nosso grupo VIP, e eu vou compartilhar com vocês esse artefato que a gente criou, que é o artefato de análise de imposto de renda, né? Quem é esse carinha aqui, pessoal? Esse artefato. Deixa eu achar esse cara aqui que nós criamos. Ele ficou muito legal, né? Deixa eu ver se é esse cara aqui. A gente faz o que com esse artefato, pessoal? Não, esse é o comparador de normas. Você insere o PDF de uma declaração de imposto de renda, ele faz o quê com esse PDF? Ele analisa, ele dá um resumo, né, da declaração e depois, o que mais ele faz? Ele cria um campo, né, listas suspensas igual aquelas listas de Excel, lá na coluna de bens, e o próprio teu cliente, ele classifica ali a coluna de bens, se ele vendeu, se ele continua com o mesmo valor, se esse bem continua, mas com outro valor, e eu vou compartilhar isso com vocês aqui depois. Eu não estou achando o chat que nós criamos, acho que é esse. E aí vocês vão ver que ficou super legal esse agente. Não, não é esse também. Mas eu vou procurar aqui, eu vou colocar lá no grupo, né? Vocês vão gostar bastante disso aqui. É, Uma pergunta aqui da Zenildo no chat. Professor, ele consegue calcular, por exemplo, de FAO, baseado em cada estado, o XML das notas? Se a gente conseguir dar essas instruções aqui, Zenilda, e detalhar e fazer o input dos dados para ele, ele vai conseguir fazer sim, né? Depois a gente pode conversar ali e criando com você, eu te auxilio a fazer essa criação. Beleza, pessoal? Esse aqui é o Cloud, né? Uma pergunta comum: quanto custa o Cloud? Quanto custa o ChatGPT? A maioria dos agentes você vai ter a versão gratuita, já vou aproveitar para fazer esse disclaimer aqui, que é bem importante. E a versão gratuita ela vai ter uma série de limitações, a começar pela velocidade, né? Uma outra limitação que para mim é muito importante dentro dos meus trabalhos cotidianos: confidencialidade. Quando você contrata um serviço na internet, você tem aquele famoso contratinho que ninguém lê, mas ali tem cláusulas que falam da confidencialidade dos dados que você vai colocar ali. Na versão free, você não assina contrato com ninguém. Você só faz um cadastro e começa a usar. Então, esses são os dois pontos que já começam com as limitações. A limitação de uso. De repente, você está todo empolgado usando ali, ó, acabou, só amanhã. E você perde isso. Então, quando que eu tomo a decisão de dizer, olha, eu vou comprar? Quando isso começa a me afetar. Ou quando eu falo, putz, eu queria tanto colocar aqui, né, um relatório que eu fiz aqui com os dados do meu cliente para analisar, mas eu estou travado aqui porque não tem muita segurança, que eu estou usando a versão free. Então, esse tipo de situação que a gente dá o passo. Né? Chat GPT versão Plus, US$ 20. Cloud, US$ 20 também, a versão básica. Então, eu pago qual? Eu pago esses dois, o Chat GPT e o Cloud. Os outros que eu vou mostrar aqui eu vou usar na versão gratuita. Ainda não foi, não dei o passo para fazer o uso pago deles. Esse aqui é o Grok. Olha aqui o Grok, pessoal. Quem é o Grok? O Grok é o assistente, né, de IA do Elon Musk, né? A gente brinca
que o Grok ele é uma IA sem filtro. Como assim sem filtro? Ele, pela própria proposta, né, ideológica de quem é o criador, né, do Elon Musk, né, das empresas do Elon Musk, ele, né, deixa sem filtro. Se você coloca lá no chat GPT, por exemplo, eu quero criar uma imagem do burrinho do Shrek dizendo alguma frase, para você criar um meme, né? Ele vai dizer, olha, isso aqui é contra as minhas políticas, né? Eu não posso criar isso. Aqui, na ferramenta do Grok, você vai conseguir criar muito mais coisas sem o filtro, tá? Agora, o Grok, fora essa característica, ele tem algumas outras interessantes, como também aquele Deep Research que eu comentei ali do Chat GPT, que na versão Plus eu tenho ali 10 usos, na versão Pro é ilimitado. Aqui você consegue. E são dessa administração das ferramentas que você vai economizando e vai otimizando o investimento que você faz, para não sair pagando tudo e ficando, né, com um custo muito elevado. Então, como que eu uso as minhas ferramentas de busca avançada? Eu uso a do GPT, que eu tenho as 10, né? Vocês estão vendo que eu estou com saldo, que eu economizo bastante, né? E eu uso, quando eu preciso alguma outra coisa, aqui do Grok, uso ali no Perplexo. Então, o Grok tem essas funcionalidades, tem essa função aqui que você começa a deixar, tipo, eu quero mais ideias, eu quero fazer mais pesquisas, é a função Think, e ela tem os modelos, que por enquanto são dois, né? O Grok 3 e o Grok 2, que é a versão anterior. Funcionalidade do Grok, a mesma dos outros. Eu tenho gostado, né? Uma observação importante. Eu tenho gostado da performance do Grok em algumas análises. Quando eu tenho uma planilha, né? Às vezes até uma planilha de trabalho, mas ela não tem a identificação, né, de um cliente, eu posso usar aqui, né? Por quê? Porque são números, né? Não vai vincular, né, o que é aquilo com o meu cliente. Então eu tenho recebido uns feedbacks muito legais da entrega do Grok, né? Eu precisei fazer uma planilha recentemente. Olha só que doideira. Eu vou ver até se eu acho aqui o meu histórico de navegação. Eu precisei usar aqui aquela função C do Excel. Eu estava trabalhando no Excel e tinha esquecido como que você faz isso de uma forma sequente, né? Não uma só sim ou não. Aí eu falei, cara, pera um pouquinho, eu tô quebrando a cabeça de tentar lembrar. Fui até o YouTube para ver algum tutorial. Eu falei, pera, eu tenho um assistente aqui que trabalha comigo. Eu fui lá, coloquei o prompt, né, sobre o que que eu queria e ele me deu a fórmula bonitinho. Cadê a fórmula aqui? Acho que eu até já passei. Tava lá para baixo, aqui a fórmula bonitinho do que eu queria. Fui lá, copiei, colei no Excel e vida que segue. Então, assim, a gente às vezes, né, eu caio muito nessa armadilha de você tentar resolver, você tentar buscar, cara, calma. Você tem um assistente que ajuda você ao teu lado. Coloca a tua dúvida aqui e segue a vida. Às vezes a gente pergunta, né? Eu estou dando aula, falo assim, mas Luiz, esses assistentes, eu ouvi dizer que eles são atualizados até uma determinada data. Depois ele tem que buscar na web. Até onde o banco de dados dele é atualizado? Você fala, putz, espera aí, o Grok tem uma atualização GPT? É só vir perguntar para ele. Até qual data a sua base de dados é atualizada. Pronto. Algumas coisas você não precisa mais lembrar. Você vem aqui e pergunta para os assistentes. Interessante também, uma outra situação, que esses caras aqui, eles são um apoio, né? É muito importante a gente entender isso. Todo trabalho que você executa em parceria com esse cara, você vai ter o quê? Você vai ter que validar a informação dele. Ó, minha base de dados é atualizada continuamente. Então, eu tenho informações até o dia de hoje, 7 de abril. Como eu posso ajudar você? O chat GPT, se eu fizer a mesma pergunta para ele aqui, ó, vamos perguntar ali, chat GPT, o que que ele vai responder para nós? Não é até a data de hoje, né? O GPT é diferente. Junho de 2024. Olha lá.
Isso significa que eu tenho acesso às informações, ela, eventos, leis, ferramentas até essa data. Agora, Luiz, mas espera um pouquinho. Você acabou de falar para mim aqui que naquela função tarefas, ele pode me trazer as coisas do dia. Sim, é que eu estou falando de coisas diferentes. Quando eu uso esse modelo aqui, ó, o 4ou, e eu não habilito essa função de busca na web, a resposta que ele vai me dar é baseada no banco de dados dele. Se eu habilito essa função ou uso aquela função tarefas, ele varre a web de uma maneira completa, tá bom? Então, assim, às vezes a gente se aperta querendo lembrar de alguma coisa, vem aqui, né? E diferente do Google, que é uma mera pesquisa, aqui ele pode te trazer resultados, por exemplo, da pesquisa que você viu. Beleza, pessoal? Dá um check aí no Grok 3 do Elon Musk. Tem uma dúvida ali, ó, da Gracilene. Existe uma plataforma que reúne essas ferramentas? Você acha válido adquirir essa plataforma? Tá, eu sei do que você está falando aqui, Graciele, só não vou falar o nome porque eu não quero ser antiético. Mas tem algumas empresas que elas dizem o seguinte: falam, olha, você compra aqui de mim e você usa ilimitado todas as outras ferramentas. Aí você tem acesso ao GPT, ao cloud, nananana, ferramentas de edição de imagens, de vídeo e outras mais específicas. Qual que é a diferença de você pagar direto aqui no chat GPT ou você adquirir essas ferramentas? É a limitação do uso. Se você paga o GPT, você tem o acesso aqui e vai mandando, né, as suas solicitações e vai continuamente aqui usando sem ter risco de cair, de ser mais lento. Lá, essas empresas elas fazem o quê? Elas compram um pacotão e você tem a divisão desse pacotão pelas pessoas que estão contratando essas plataformas. Então, ela talvez não entregue, talvez não, né? Ela não entrega o que ela, esse acesso ilimitado, como se você estivesse pagando diretamente a uma ferramenta, tá? Obrigado pela pergunta, é uma dúvida bastante recorrente que a gente usa por aqui, certo? Vamos mais uma. Vamos para mais uma. Cara, eu vou mostrar para vocês agora o Perplexity. Quem é o Perplexity? O Perplexity é uma ferramenta, aliás, já fica aqui o disclaimer, deixa eu descompartilhar que eu vou compartilhar outra janela. Se você tem Vivo, se você é usuário da Vivo, você tem direito a um ano da ferramenta Perplexity Pro sem custo nenhum. Você vai lá naquela parte, eu não sou usuário da Vivo, mas naquela minha Vivo, alguma coisa assim, você vai adquirir um cupom e você pode fazer. Ou então a gente vem aqui e pergunta, vamos lá, usuário da Vivo. Ponto. É verdade que eu tenho cupom de desconto de um ano na versão Pro? Cadê? Tem um erro aqui. Na versão Pro? Vive não, né, pessoal? É Vivo. Vivo. É operadora de telefonia do Brasil. É verdade que eu tenho um ano de desconto na versão Pro? Vamos perguntar para ele aqui. Verificando se o usuário da Vivo tem direito ao cupom de desconto. Ele já achou ali, ó, Vivo cupom de desconto, um ano. Sim, como cliente da Vivo, você tem acesso exclusivo ao ano de assinatura da versão Pro de inteligência artificial Perplexity. Esse benefício, a gente dá o passo a passo aqui de como você usa e você chega lá nesse benefício. Pesquisou ali em 20 fontes. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui do Perplexity é essa função da pesquisa profunda, tá? Carinha da ferramenta, carinha parecida com as outras que a gente já viu também, né? Aquele chat, essa barra lateral aqui, e aqui você vem com as versões, tá? Então eu tenho aqui a pesquisa profunda. O que que é a pesquisa profunda? Imagine que você está abrindo uma empresa ou auxiliando alguém na abertura de uma empresa, ou que você quer pesquisar sobre um determinado tema e você começa a pedir para ele profundidade nesse tema. Recentemente eu fiz uma proposta
de due diligence de um cliente, né? E fazia muito tempo que eu não fazia esse trabalho. Eu tinha uma proposta antiga aqui. Eu falei, pera, deixa eu buscar aqui ajuda de uma inteligência artificial. Fiz no GPT, fiz lá no cloud e falei, peraí, vamos na pesquisa profunda aqui do Perplexity. Ele entregou bastante. Deixa eu até ver se eu acho aqui essa pesquisa pronta e eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Cadê? Onde está? Constitui uma due diligence. Eu acho que é aqui, ó. Eu pedi um conceito de due diligence, não é esse chat aqui. E aí ele criou para mim uma proposta. Vamos pegar esse aqui que também é outra coisa que eu fiz também, uma proposta de valuation. Preciso fazer uma pesquisa sobre proposta e prestação de serviço sobre valuation. O objetivo dessa pesquisa é coletar subsídios e informações sobre esse tipo de prestação, a fim de comparar uma proposta que estou elaborando. E aí ele foi fazer a pesquisa em 49 fontes. Se você clicar aqui, você vai ter todas as fontes abertas, aqui as fontes, e ele me trouxe, né, a análise detalhada de uma proposta de valuation. Aqui, ó, critério de avaliação da comparação que ele fez, né? Me trouxe até valores de comparação com base em toda a varredura que ele fez no mercado. Depois eu pedi para ele criar de fato, né? Eu falei, olha, então eu preciso fazer uma proposta. E ele me foi e me trouxe lá ó, definições, coleta de dados, cronograma executivo para uma execução de 60 dias. Pessoal, me trouxe a criação, o cronograma executivo nisso tudo. Enfim, tá lá uma proposta. E como que isso é criado? Através aqui dessa pesquisa profunda. Imagine que, né, a gente está querendo fazer uma análise de mercado, por exemplo. Né? Quero abrir uma loja de eletrodomésticos, de eletrônicos, né? Uma empresa de prestação de serviço de limpeza, de terceirização de mão de obra, whatever, seja lá o que for que você coloca aqui e ele vai te trazer detalhadamente. É uma baita ferramenta. Oi, Cris, você está aí com a gente? Bem-vinda. Claro Levantou a que mão? sim, né, meu filho? Que bom. Meu, meu sobrinho do coração não podia Oh, deixar de estar aqui. que bom, Olha Cris. só, isso que você mostrou aí é impressionante. Eu fiz, a partir da nossa última aula, né? Eu tenho feito tanta coisa, tanto no Perplexity quanto no Grok. É impressionante o que eles trazem de valores e a precisão com o mercado, esses cronogramas inteiros da proposta. Eu estou assim, agora meu mundo é IA, né? Não tem jeito, porque isso facilita muito a nossa vida. Eu Uhum, ia ter uma reunião e eu precisava de saber muito sobre crédito de carbono. E uhum, aí eu estudei todo o processo até você obter a certificação através do que ele me trouxe. Imagine se eu fosse para legislação, se eu fosse para outros livros técnicos, quantas horas eu iria levar para me preparar para essa reunião. é. Então, assim, vou dizer para você que eu estou apaixonada. Ah, que bom. Graças a você, né, Ah, lógico. imagina. Obrigado, Cris. Apaixonada por você eu já sou há muitos anos, mas agora estou Agora, apaixonada pelas olha, ferramentas. olha lá que eu vou ficar com ciúme, hein, Cris? Mas obrigado pelo depoimento. E realmente a gente tem que pensar, né, que ela é uma grande aliada. Eu acho que seria muito improvável, né, que você pudesse chegar ali e apresentar uma proposta se você não tivesse o conhecimento. Você tem o conhecimento, você domina o assunto. Aí você pega um aliado, né, que é uma inteligência artificial, que é o Grok ou o Perplex, como você falou, e você agrega muito mais valor naquilo que você já domina. Ele amplifica os nossos conhecimentos. Eu costumo sempre dizer, fazer uma provocação para o pessoal e fazer a pergunta. Eu falo, olha, pessoal, a IA é mais inteligente que nós? Isso causa uma reação muito natural, dizendo, não, ela não é mais inteligente que a gente. Aí eu falei, bom, eu respeito. Agora deixa eu perguntar, ela é mais criativa que vocês? Aí o pessoal dá uma recuada e fala, e é mesmo.
faça o seguinte desafio com você mesmo. Você pega ali, você cria da sua cabeça algo que você precisa, um relatório, uma pesquisa, enfim, você vai lá e você faz com o teu conhecimento. E aí você faz, beleza. Depois você dá um comando mais sintético e diga, olha, eu preciso elaborar uma pesquisa ou uma proposta e você pede a mesma coisa que você criou. Você vai ver que a lista, que a abrangência é muito maior. Porque é natural isso, gente. A base de dados dessas inteligências artificiais, ela é muito grande. E pelo tamanho dela, pela vastidão, ela vai trazer mais conteúdo. E aonde que a gente evolui? Quando você tem o conhecimento, mas você também usa dessa ferramenta. Ele te traz ideias muito diferentes. Coisas que você não tinha pensado. Ó, isso aqui eu não tinha pensado. E aí vai aprofundando. Então, é muito interessante. Mas vamos fazer aqui uma pesquisa profunda. Então, vamos lá. Estou elaborando um business, opa, plan para a abertura de uma cafeteria. Cafeteria. Vamos lá, vamos dar delimitações. Vamos fazer um bom prompt para receber uma boa resposta. Prompt, pessoal, para quem ainda não tem o domínio técnico dessas IAs da vida, prompt nada mais é do que o comando que você dá. Eu poderia parar aqui. Estou elaborando um business plan para a abertura de uma cafeteria. Ele vai me trazer resposta? Vai, mas talvez ela não seja tão útil. Espera um pouquinho. Aonde é essa cafeteria? Qual que é a proposta dessa cafeteria? É uma franquia? Enfim, vamos melhorar o nosso prompt. Quero abrir esta cafeteria inicialmente, depois vou robustecer aqui, na cidade de São Paulo, SP. Depois, quero expandir para filiais em todo o Brasil. A cafeteria, vou colocar o Brasil aqui certinho. A cafeteria tem a proposta de ser um ambiente a qual receba pessoas de várias profissões, pois quero que ela concentre profissionais de negócios. Vamos parar por aqui. Opa, profissões, corrigir, profissionais de negócio. Vou parar por aqui, mas o meu prompt ainda está pobre. Dica de ouro quando a gente usa IA. Internet estável, o teu computador às vezes dá pau. Ctrl A, você seleciona o texto que você fez de Ctrl C. Sempre copia, porque eu já perdi vários prompts que às vezes ele se empolga, começa a escrever, de repente ele dá um erro, quando você volta, perdeu tudo. Então, Ctrl A, Ctrl C. Pesquisa profunda para elaborar um business plan para a abertura de uma cafeteria inicialmente na cidade de São Paulo. Já disse que eu quero expandir. Poderia ter colocado aqui para ela já mapear todos os concorrentes, para ela mapear o mercado, poderia fazer um prompt muito melhor. Mas mesmo com um promptzinho, até bem pobrinho, diga-se de passagem, o meu prompt, vamos ver o que que a IA vai me entregar. O que que ela já está fazendo, ó. Olha só, a pesquisa profunda leva até 30 minutos. Ô, louco, não temos tempo hoje. Mas depois eu mando lá no nosso grupo VIP lá. Para pesquisar, analisar e refletir minuciosamente. Até 30 minutos. Normalmente entrega bem antes. Encontrei informações valiosas para a elaboração de um plano de negócios para cafeterias, incluindo a importância de um ambiente acolhedor para profissionais e estratégia de networking. No entanto, ainda preciso buscar mais detalhes sobre as melhores práticas para atrair profissionais e dicas, e aí ele já evoluiu. Mas lembro que inicialmente eram 20, já está em 36 fontes a pesquisa. E assim ele vai criando. Olha só que riqueza que é essa pesquisa profunda para você acoplar, agregar valor naquilo que você está entregando.
seja para o teu chefe, seja para o teu cliente, né? Sai aquele chamado over delivery. A pessoa bateu no teu escritório e ela vai abrir uma empresa. Tá, e ela sai de lá, além com a abertura da empresa, ela sai com um business plan. Ô Luiz, mas quando o cara foi abrir, ele já fez isso. Será que ele fez mesmo? Será que ele já pesquisou? O Brasil tem um altíssimo índice de empresas que fecham nos 5 primeiros anos. Será que a pessoa que está abrindo a empresa fez o dever de casa de verdade? Né? Você não pode agregar mais nada. E aqui tá, ó, já subiu para 51 fontes a pesquisa. E ele já me entregou. Não demorou os 30 minutos. Né? Era Charbinho aqui do Perplexity. Plano de negócio para cafeteria de network profissional. Estratégia de lançamento em São Paulo e expansão nacional. E aqui, vamos lá, né? Tem introdução, conceito e proposta de valor, já criou a visão, missão do empreendimento, o diferencial competitivo, opa, já temos nome, hein? Ó como vai chamar aqui, ó, Network Café. Já temos um nome aqui, produção, para nossa cafeteria, né? Fez análise de mercado, não pedi, lembra? Aqui eu estou falando business plan, mas o business plan tem análise de mercado, então nem pedi, ele já me trouxe aqui a análise de mercado, o panorama do setor, análise da concorrência e benchmark, enfim, gente, olha só a riqueza. E se eu quiser aprofundar em algum aspecto específico, eu posso, de fato, continuar a conversa aqui nesse chat. Ó, estratégia de expansão, adaptação regional e padronização, né? Porque as realidades do nosso grande Brasilzão são diferentes, então ele já está me dando isso. Enfim, olha só que riqueza. O plano de negócio demonstra a viabilidade e potencial para o conceito do Network Café e assim vai. E dá para aqui ainda dar o conteúdo relacionado e eu posso continuar a conversa aqui. Esse é o Perplexity. Legal, né, pessoal? Muito legal. E, né, quem é vivo, a gente até fez aqui a provocação. Quem é vivo ainda tem um ano de graça do Perplexity Pro. E para finalizar, olha, já são 9h52, o tempo voa. Vou mostrar para vocês o Quen, né? O Quen, eu também uso o Quen na versão gratuita, não uso o Quen pago, né? Não uso, como eu disse no início, eu tenho duas versões pagas, dois assistentes pagos, o ChatGPT e o Claude, tá certo? Então, quem é o Quen, pessoal? O Quen é uma IA chinesa, ela surgiu ali, né, pau a pau com o DeepSeek, né, que causou um alvoroço no mercado. Tem aquela carinha parecida com as outras ferramentas, né, que a gente já mostrou aqui. Tem lá os tipos, né, o chat que eles têm. Tem aqui também o pensamento profundo, né, como o Perplexity que eu acabei de fazer. Você pode usar para pesquisas. E aqui ela também tem a criação de artefatos, como foi o Cloud, que a gente criou aquela calculadorazinha de horas extras, geração de imagens e vai ter vídeo em breve, tá certo? Aqui embaixo eu achei interessante que ela já tem alguns atalhos. A gente chama isso aqui tecnicamente de quebra-gelo, você já vai direto ao ponto. Uma delas aqui, ó, é código. Como assim código? A gente não criou aquela calculadora, né, de horas extras do Cloud e vocês viram que ele foi programando? Eu posso, se eu já sou um programador experiente, eu posso ir programando dentro de um assistente como o Quen, ou o próprio Cloud, ou alguns outros. Tem algumas ferramentas muito boas já que auxiliam programadores na criação de códigos. Então, a Quen eu queria mostrar aqui hoje para vocês como mais uma alternativa. Ela já é chinesa. Eu também tenho as minhas restrições de compartilhar informações aqui com essa ferramenta que são privadas, porque eu não pago, né? E eu tenho aqui mais uma alternativa. No dia a dia, como que é, na prática, como que a gente lida com todas essas ferramentas? Qual que eu devo usar? Qual que eu devo comprar? O que que você recomenda? Eu recomendo que você use todas, veja qual você se adapta, e se ela não estiver te entregando aquilo que você precisa, no sentido do teu dia a dia,
ela tem algumas limitações, ela trava, ela dá um, ela eu uso muito mais do que a versão gratuita, você faz um upgrade para fazer para a versão paga, né? Eu reputo, né? Como eu pago aquelas duas, o Cloud e o GPT, por que que eu faço o pagamento delas? Me adaptei com elas. O cloud, a questão dos artefatos, eu uso bastante. As duas têm possibilidade de criação de agentes de uma forma muito mais tranquila, mais didática. A gente deve fazer uma aula só sobre criação de agentes também, vocês vão gostar bastante, já adianto. E acabei optando pelo pagamento delas. Mas no dia a dia eu uso várias. Às vezes uma mesma solicitação eu faço ali no GPT, eu faço no Cloud, eu faço aqui no Quen, eu faço no Grok. Vocês viram o depoimento da Cris agora há pouco, dizendo que ela, eu faço no Grok e faço no Perplexity. É assim. E depois você pega os resultados, você analisa e você usa dentro do teu dia a dia, né? Usar várias ferramentas é muito rico. As bases de dados são diferentes. Você pode ter, ó, um insight que às vezes uma das ferramentas limitadamente não te deu. E aí você vai para outra. E o que que a gente faz, né? Eu acho muito interessante essa briguinha, né? Eu brinco que eu tenho um saquinho de semente da discórdia. E eu tô lá no GPT e eu coloco ali uma informação, ele me dá, eu coloco no Quen ou no Cloud, ele me dá outra, eu volto com o GPT. Falo, ó, essa mesma pergunta que eu fiz para você, eu fiz no Quen e eu dou nome ao boi, aos bois. E ele me deu essas respostas aqui. Parece que ele foi melhor que você. Você não quer completar a sua resposta? Aí ele vai e faz, etc. E uma dica que a gente sempre ouviu, e é verdade isso, tem estudos que demonstram isso. Quando você é educado com a IA, pede por favor, ou quando você provoca, dizendo, ó, se você me entregar um resultado muito bom, você vai ter uma recompensa, ou, olha, meu emprego depende disso, se supere, por favor, eles têm uma entrega maior. Não me perguntem por quê, mas tem estudos que comprovam isso, que de fato elas são melhores. Então, gente, olha, dentro do tempo programado, eu abro aqui se vocês tiverem alguma outra pergunta adicional, mas cumpri aqui o que eu prometi, que era falar de 5 ferramentas, 5 assistentes de inteligência artificial. Espero que vocês tenham gostado, né, da proposta, que espero que tenha agregado alguma coisa aqui para vocês, principalmente quem está ainda dando os primeiros passos no dia a dia, né, no conhecimento com essas ferramentas. Então, fica aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem colocar no chat ou quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade. Luiz, ótimo dia, me adicione nesse grupo do WhatsApp, tá bom, Marcos? Eu te coloco lá no grupo. Quem mais? Alguma dúvida, pessoal? Fiquem à vontade, nós temos aí alguns minutinhos pela frente para que vocês tirem alguma dúvida extra. Nossa, quanta gente, hein? Obrigado, Cíntia. Ótima aula. Gostou? Que mais? Que mais? Opa, o Oref, obrigado pela aula. Valeu. Evelyn, quero participar do grupo. Coloco você lá também, Evelyn. Obrigado, Thaís. Obrigado. Vou colocar vocês lá no grupo, tá? Para a gente colocar. Mas aí, esse grupo VIP, a gente tem muita notícia. Quem não está lá, eu coloco. Depois eu vou deixar na internet também o link para vocês participarem. Larissa, coloca o teu WhatsApp aqui, senão eu não consigo colocar vocês no grupo, tá? Porque é através do WhatsApp que eu coloco ali no grupo. Qual é o aplicativo de IA que faz slides? Ô, Emílio, boa. Eu uso o Gama, né? Vou colocar aqui o nome dele para vocês. Opa, Gama. Ai, eu uso o Gama para fazer slides, tá certo? Mas existem outras ferramentas, né? Tem o Octopus, que também faz slides. São ferramentas que você tem a mesma pegada desses assistentes, ou seja, no início você tem uma quantidade de créditos e depois você acaba tendo que pagar. Eu vou deixar aqui, pessoal.
esse link, o que que tem nesse link aí? Ele tem um compiladão de todas as ferramentas de IA disponíveis, né? Algumas pagas, algumas gratuitas, enfim. E nessa pegada, o que que acontece? Você pode procurar uma ferramenta. Então, né, como você colocou aqui agora, Robert? Não, quem que perguntou? O Marcos. Cadê? Me perdi aqui quem perguntou dos slides. Deixa eu ver aqui. O Emílio. Emílio, você coloca lá, né? Quero uma ferramenta para fazer slides. Aí você vai ter uma série de ferramentas que ele sugere. Aí você entra lá, testa. Algumas você vai ver que são pagas, algumas dão para usar. Mas ali você tem várias coisas. Ah, ô Cíntia, você colocou aqui o link do grupo. Obrigado. Obrigado. Quem quiser entrar, pessoal, só clicar aqui no link. Vocês vão direto, mas a gente também vai inserir o pessoal que pediu aqui, né? Joyce, como criar um agente para atender um cliente? Boa pergunta. Olha, nós temos agentes que a gente cria ali no chat GPT e, coincidentemente, amanhã, na mentoria, a gente vai ensinar o pessoal a criar um agente de atendimento ao cliente, né? Um agente que realmente converse ali com o Instagram, converse com o WhatsApp. É um processinho bem passo a passo que a gente vai dar amanhã ali na mentoria para o pessoal, porque não é tão simples criar um agente, né? Você cria usando um back-office aí da própria OpenAI, por exemplo, que é o que a gente vai mostrar amanhã. Tem outras possibilidades, mas depois você tem que fazer a integração desse agente com o próprio WhatsApp, com o próprio Instagram. Então é um processinho um pouquinho mais complexo. E, pessoal, nós vamos ter no dia 22 de abril agora, deixa eu confirmar só se a data mesmo é essa, se é no dia 22 de abril, 24, assim está colocando aqui para mim, ó. Dia 24 de abril, a gente vai ter um workshop mais complexo, mais comprido, né? Mais completo, melhor dizendo, com outras ferramentas, não só esses assistentes. A gente vai falar, como o Emílio perguntou aí, do Gama, a gente vai falar de ferramentas de agenda, né? De integração de agenda. Então é um pouco mais profundo do que só os agentes. Vão me ensinar a criar agentes lá no chat GPT. Então tem bastante coisa nesse workshop. Fiquem ligados lá no nosso grupo VIP, que lá a gente vai fazer a divulgação desse material. Tá certo? Mais alguém quer falar alguma coisa? Luiz, Oi, Cris. aqui, eu sei que você vai falar, mas até dia 24/4 é tempo demais. Me fala aí com relação ao Gama, porque eu vi que você prepara os seus slides todos lá, né? Uhum. O Eu estou querendo mudar, que eu não aguento mais esse PowerPoint, queria fazer um negócio diferente, mas rapaz, a idade é uma M, sabe? Eu entrei, mas que dificuldade para criar um slide. você fala para criar no Gama, Cris. É, Tá, ó. porque você Então, não está usando o Gama? Não, tô usando o Gama, para os seus slides. meus slides. O Gama é esse carinha Ah, aqui, pessoal. Olha a carinha do Gama aqui, ó. Tem bastante coisa criada. Eu acabo, pela minha necessidade, usando a versão paga, né, do Gama. aham, Mas qual que é a pegada do Gama? Você pode criar os seus slides a partir de um texto seco que você vai escrevendo aqui, né? O que você quer. aham, Você pode criar através de uma frase, um prompt, e depois você vai aperfeiçoando, ou você pode subir um documento, importar. Uhum. né, do próprio PowerPoint, por exemplo. Como assim? A partir de uma frase, crie uma apresentação de crédito. Vamos pegar o O seu professor não exemplo. está compartilhando a imagem aí. Oh, perdão, perdão. Então, eu acho que eu estou compartilhando a imagem do meu WhatsApp aqui, se bobear. Ou não. Não, estava compartilhando do Gama. Do Gama mesmo? É, eu Opa, estava vendo você escrever o prompt. então tá aqui, ó. Ó, Aham, crie uma apresentação de crédito de carbono. Eu não domino o tema, Cris. Então, tá, eu vou colocar só isso, mas eu posso aham, aprofundar ainda mais, né? tá.
E aí, o que que eu faço aqui? Eu gero o slide. Ele vai me criar inicialmente tópicos, tá? Aqui, ó. Uhum. Tá criando os tópicos, 8 tópicos que eu não sou da área, Cris. Você vai me dizer Aham. se faz algum sentido ou não, mas ele colocou, ó, crédito carbono, Sim. o que são, Aham. mercado global, benefícios. E aqui eu posso vir, né, mudar de lugar o slide, eu posso criar um cartão novo, eu posso, quer ver, criar aqui um 9, ó, oportunidades de negócios no Brasil até 2030. Estou chutando alguma coisa. Aham. Enfim, aí o que que eu faço aqui? Eu venho e posso colocar algumas delimitações, né? O que que eu quero? Eu quero um conteúdo de texto, eu quero mais resumido, eu quero mais detalhado. Eu Uhum. coloco as minhas imagens, né? Como que eu quero? Eu quero criar imagens com inteligência artificial. Eu quero que essas imagens sejam de qualidade fotográfica e realistas. Nada aquele robozinho estranho que às vezes ele cria. Eu uso, né, o programa que eu quero fazer as minhas imagens, o Leonardo é muito bom, o Deogran que eu mais uso, e vamos gerar então os nossos slides a partir de quanto? De uma frase. Uma Uhum. frasezinha para criar uma apresentação sobre crédito de carbono. E E aqui se eu pegar o meu do PowerPoint, importar ali, ele não bagunça muito? tem que testar, Cris, mas ele vai. Tem que testar, né? Você tem uma opção que você faz, que você preserva o conteúdo. E aí Ah, ele beleza. obrigatoriamente tem que preservar o conteúdo. E aqui Ah, ele eu já vou está testar criando. hoje. Olha lá, já está Aham. criando. Muito É, bom. eu posso depois fazer as minhas alterações. As imagens eu posso alterar também. Eu clicando Aham. 2 vezes aqui na imagem, ele altera a imagem. Aqui, ó. E assim, qual que é o conteúdo aqui? É da criação do agente. Eu não escrevi uma linha de conteúdo dessas aqui, ó. E tem uma outra coisa bem interessante quando a gente usa o Gama, e aí você vai pegando, né, os macetes da ferramenta, que você, para fazer a edição, olha aqui as oportunidades que eu É a pedi ali, oportunidade, é. desafios e considerações, e aqui tá Uhum. tudo que a gente pediu, são 9 slides no total, né? Olha lá, Uhum. oportunidades de negócio no Brasil até 2000. Ele me deu até um mercado aqui, ó. Não sei de onde que ele tirou isso, mas ele deu até um mercado até 2030. E Sim. quando a gente vai trabalhando nos slides, deixa eu mostrar um aqui para vocês. Aqui, ó. O mercado cresce e tal. Vamos dar um enter aqui. Quando eu coloco uma barra, ele me dá uma série de ações que eu posso usar no slide. Ou a mágica está aqui, ó. Quando eu coloco 3 vezes o mais, ele vai criando conteúdo a partir do conteúdo do slide. Aqui, ó. Como Não se é fosse aquela observaçãozinha que a gente escrevia no slide do PowerPoint. também, não, mas aqui é conteúdo do próprio slide, Cris, ó. Então ele pegou esse contexto, eu estou no Ah, tá, slide tá, do tá. mercado global e estava parado aqui, ó, né? Tinha essa Aham. energia. Eu coloco mais 3 vezes, ele cria mais uma linha de conteúdo. Olha lá, ó. Aham. A tendência, crescimento continua, tá? Vamos continuar, amigão. Vamos escrever mais. E ele vai criando ali, ó, a Ah, legal. comercialização. É uma baita Muito de bom. uma ferramenta, o Gama. Eu Muito gosto bom. bastante. Uso Vou explorar demais. mais. É só fuçando que a gente fica bom. Obrigada. Cris, obrigado você, obrigado pessoal que vocês ficaram com a gente até o final. Quem entrou no grupo ali, a Cíntia está colocando aqui já o link de inscrição do workshop. Obrigado, Cíntia, pelo apoio. Quem não entrou no grupo, eu vou colocar ali também manualmente vocês. E fiquem ligados, a gente sempre vai fazer conteúdo, esses aulões aqui para entregar IA para vocês, que como o depoimento que a Cris trouxe, ela ajuda demais no nosso dia a dia profissional. É isso, gente. Muito obrigado. Um excelente dia para todos vocês. Uma boa semana. A gente se vê na próxima. De Fui. amanhã estamos juntos. De amanhã, mentoria, Cris. Até.